Então, dando início aqui ao nosso painel Meeting Futuro da GD Fotovoltaica no Brasil, gostaria de cumprimentar todos os companheiros aqui do painel, tá? E eu queria lançar uma pergunta aí, né? Que eu acho que vocês são, a maioria, estão distribuidores, fabricantes, né? Queria saber de vocês aí quais são as tendências, né, emergentes em termos de tecnologia e equipamentos que vão pautar aí a geração distribuída no setor fotovoltaico brasileiro. Pode começar daqui para lá. Beleza, pessoal? Boa tarde a todos novamente. Vou iniciar aqui. Eu sou o Ricardo da Hypontec. Seguindo essa linha de perguntas, né, a gente vê muito as tendências que vêm sido muito faladas no mercado, principalmente a parte aí de inversores, os híbridos, né, e tanto também as adaptações, né, dos híbridos e suas variantes, tá? Então a gente precisa estar muito preparado para a conversa desses sistemas com outros produtos de geração de energia também, tá? Então você tem que ter esperto com, como eu posso dizer, com plataformas inteligentes que consigam comunicar a todos e inversores híbridos que possam trabalhar com diferentes tipos de bateria, para que você vá adaptando e migrando, tá? A tendência para que você todos cheguem numa tecnologia mais avançada, que a gente entende que por preço agora no Brasil não é o que vai estar acontecendo. Beleza? Pessoal, bom, quem assistiu a nossa apresentação, sou o Eduardo da Inoxpar, e a gente está trazendo algumas novidades no que diz respeito à nova visão e novos negócios. Quando falo da geração distribuída, me remete a novos modelos e formatos de negócio e de produtos. Então, eu chamo a atenção dos senhores que nós temos espaços adormecidos, como fachadas de prédios e outros mais, que têm que ser explorados. Com o quê? Com produtos para atender essas demandas, os equipamentos, ele colocou bem a inteligência artificial, como chegar nisso, como se comunicar, né? E a gente sabe que a lei é a base para que a gente possa fazer as coisas. A 14300, ela deixa lá um espaço, principalmente, para quem quer explorar o espaço de água doce, por exemplo. Nós temos um limite dentro da geração distribuída, né, quando diz respeito a telhados e solo. Mas espaço de água doce, por exemplo, não. Então, é um tema para os senhores pensarem, de que possa estar despertando essas demandas e que já temos produtos e equipamentos para atender. Agregar diferente para poder divulgar isso, crescer, e os senhores também, com resultados. Agregando com resultados. Vou deixar os companheiros falar um pouco, senão... Essa é uma das visões e dos novos negócios que o GD tem para a gente. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Eu me chamo Samuel Veloso, sou da Estúdio Solar Estruturas. E já de acordo com o que os nossos colegas agora comentaram sobre novas tecnologias, e no que diz respeito à estrutura, é um grande desafio, porque o mercado, ele hoje, em 2024, meados de 2024, é um mercado que ele está muito mais maduro. Nós tivemos um filtro muito grande em 2023 que permitiu que o mercado se amadurecesse de uma certa forma que se tornou muito criterioso algumas coisas. E nós vemos que houve uma crescente muito grande, somente no início de 2024, de usinas, por exemplo, lá na região sul, e aqui também usinas de até 75. Foram uma demanda de mercado que surgiu. Porém, como o mercado ele veio amadurecendo, a gente via muito do mesmo. E até nós, como sair da zona de conforto? O que fazer de diferente? Então, nós acabamos botando papel e caneta na mesa, investindo muito em pesquisa, entendendo o que estava dando certo, o que estava dando errado. E o principal, muitas usinas colapsadas, muitos problemas acontecendo e o porquê disso. Então, amanhã vai ter uma palestra que nós vamos falar sobre um fixador que nós desenvolvemos. Foi 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de pesquisa. Um fixador que foi desenvolvido para a usina de solo, utilizando os furos que já vêm nos módulos fotovoltaicos. Uma segurança fantástica, algo realmente revolucionário. Então, eu acredito que, né, de acordo com a pergunta que foi falado,
eu acredito que o principal é se reinventar, abrir horizontes. O que você está fazendo além, né, do que já é padrão na sua empresa? Explorar novos horizontes é o que faz as coisas acontecerem. Boa tarde, sou o Márcio Santos, sou responsável pelas vendas no Sofar Brasil. De inovação, basicamente, em sistemas híbridos, nós acreditamos que dentro de um ano e meio, a erosão de preços das baterias, sistemas de armazenamento, virão, e aí reduzirão o payback do sistema, tornando ele viável. Sobre novos produtos inovadores, nós estamos trabalhando em duas frentes. Praticamente todos os fabricantes, o portfólio que é vendido no Brasil é o portfólio europeu, ou seja, é um produto que só funciona em 220. Então, assim, a gente começou os trabalhos na tropicalização das nossas linhas de híbrido. Tem que ter uma opção em 127 e 220. Na parte das baterias, como a logística da bateria é extremamente complexa, enfim, o que a gente tem feito? Nós estamos aberto o nosso protocolo de comunicação entre o inversor e a bateria para os principais fabricantes de baterias do Brasil. 2 já estão sendo homologados no próximo mês. Já vão ter uma bateria. Quando eu falo de protocolo de comunicação, não é a célula, tá? Célula praticamente não muda. Mas a eletrônica e o software que tem na bateria tem que conversar de uma forma harmônica com o inversor. Então, como o custo da bateria está muito alto, nós estamos abrindo o protocolo de comunicação dos inversores para os fabricantes locais. Isso vai facilitar muito a vida de todo mundo. Ou seja, você compra um sofá, tem uma bateria Unicoba, uma bateria Moura que tem estoque aqui no Brasil, a logística é mais rápida, mais barata e vai funcionar de forma harmoniosa. Uma outra solução também intermediária, o brasileiro, nós somos muito conservadores, né? A gente não gosta de tirar um inversor que está funcionando e trocar um inversor, colocar um híbrido. Então, nessa fase de transição também, a gente está lançando uma bateria AC, uma bateria, na verdade, com o inversor já acoplado, que você pode ligar os módulos e ela já injeta direto na rede, podendo tornar qualquer sistema existente hoje não híbrido em híbrido. Então, assim, a título de inovação são essas, basicamente, na parte de armazenamento e na parte de serviço também. A gente teve que reinventar todo o nosso centro de reparos, porque o Brasil tem uma extensão continental, existe uma lei do consumidor, um prazo extremamente curto para você fazer a parte de reparos. Então, a gente está com uma nova metodologia do centro de reparos, visando a agilidade da manutenção e cumprir os prazos legais aí para recuperação e conserto de inversores. Amanhã a gente vai ter uma palestra, eu vou detalhar mais isso, tá? O modelo que a gente saiu, e não tem jeito, tem sempre que estar se reinventando. A gente está com quase 500 mil de inversores instalados, que funcionou no passado, pode não funcionar. Então, é uma inovação constante, tá bom? Obrigado. Olá, boa tarde, pessoal. Felipe, coordenador de pós-venda da Embrastec. Alguns já me viram mais cedo aqui na palestra, falando um pouquinho sobre proteção. E trazendo ao assunto a questão, só tirar aqui que tá dando um retorninho. Agora sim, trazendo ao assunto a ideia de inovação, né? Hoje, um dos principais meios aí de atuação da Embrastec no solar e na GD são os projetos personalizados, né? Hoje, uma grande demanda de mercado e uma dor do setor era a questão de ter que associar várias proteções ali de pequeno porte para quando você vai instalar uma usina, por exemplo, de 75. Muitas vezes você não tinha espaço para colocar isso na parede, e hoje a Embrastec consegue entregar um único quadro para o seu cliente final, abrigando todas as proteções dentro dele. Vai ser um diferencial muito grande sem cobrar a questão de projetos do cliente. Depois disso, ainda na questão da GD, pensando também na proteção da linha de dados, né, muitos inversores hoje estão trabalhando com exportação de dados aí de monitoramento cabeada, seja com RJ45 ali, pela entrada de internet daquele inversor. E o integrador muitas vezes esquece de que o surto, quando ele atinge um certo ponto em específico, ele não quer saber se aquele cabo é de comunicação, se é de energia, ele vai procurar um meio de se propagar, né? Então, hoje a gente está investindo muito também na divulgação da nossa linha de classe 3, que visa fazer a proteção de dados aí de forma geral, para que, de fato, a sua usina esteja segura. E para complementar, né, uma demanda muito crescente hoje que nós temos certeza que vai trazer ainda mais robustez para a GD no Brasil é a demanda crescente por veículos elétricos. E hoje, o cliente que está aberto a comprar um veículo elétrico, ele já está totalmente atrelado com a condição ambiental.
Então, o consumo dele vai aumentar e isso automaticamente vai puxar a demanda dele para colocar energia solar na sua casa ou no local onde ele vai fazer ali o seu carregamento. Então, pensando aí na demanda de veículos elétricos, a Embrastec já traz também várias inovações para proteger esse tipo, né, de carregamento, que hoje a gente sabe que tem muita coisa sendo feita aí no Brasil que não atende à norma, que é a 17019, lá de 2022, e a gente já está em conformidade com ela, e claro, fomentando ainda mais a GD, aumentando essa demanda por instalações aí de energia solar fotovoltaica para atender essa crescente do mercado de veículos elétricos. Então, esses são os principais pilares aí da Embrastec, pensando em inovações tecnológicas. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vinícius, engenheiro eletricista da Hidrotec Solar, tá? E aproveitando o gancho de todos os nossos parceiros aqui, abranger tanto a parte comercial quanto também a parte técnica, quando a gente for fazer um orçamento de um sistema híbrido para o cliente, estudar a viabilidade. E o que a gente está sentindo muita falta, principalmente da parte comercial e a parte técnica aplicada, é em relação ao levantamento da real necessidade do cliente. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados já a trabalhar ali com um sistema on-grid convencional, e quando chega um cliente buscando, né, uma opção de trabalhar com um sistema híbrido, muitas vezes o integrador ainda fica um pouco receoso de ofertar, fica um pouquinho confuso em como ofertar essa solução para o cliente. E isso, né, nós da Deutec prezamos muito para algo que seja funcional, para algo que seja um custo-benefício tanto para a empresa quanto para o cliente também. O que tem acontecido muitas vezes, o cliente final solicita para o integrador uma cotação de um sistema híbrido para atender, digamos assim, a casa do cliente toda por completo. Aí o integrador vai lá, solicita ali para a gente, eu quero um sistema híbrido para tantos kWh mês, para um backup de 2 dias de baterias, né, para atender a casa inteira. A gente fala, poxa, pessoal, vamos lá, né, como que a gente vai iniciar esse processo de cotação? Vamos fazer um levantamento de carga específica? Não, mas como assim? Não, eu não estou acostumado, não quero ter tanto trabalho assim. Infelizmente, a gente recebe muito feedback desse tipo, né, e como todos vocês aqui estão aqui, né, presentes para aperfeiçoar, é só um enganche também para, poxa, vamos se aperfeiçoar, vamos interar sobre o assunto, vamos aprender realmente, vamos buscar entender como funciona o sistema de backup, né, o sistema híbrido, para ofertar a melhor solução para o seu cliente. Muitas vezes o cliente nem precisa do sistema híbrido, às vezes o sistema on-grid já vai atender ele. Poxa, não, eu preciso de um híbrido, tenho uma carga específica ali que eu não posso ficar sem. Vinícius, me ajuda, como que a gente faz? Nós ali da Deutec estamos à disposição, estamos de braços abertos para poder entender, ajudar e fazer com que seja funcional, que o cliente saia satisfeito, que o integrador saia satisfeito, que acabe não se queimando no mercado, muitas vezes ali por ofertar algo que não seja funcional, ofertar algo que o cliente precise, ou até mesmo, pegando o exemplo inicial que eu falei, né, quero atender a casa inteira do cliente com bateria, tudo bem, o senhor vai precisar de 15 baterias de 5.12 kWh, um inversor, mas quanto que vai ficar isso? Vai ficar cerca de 50, 100 mil. Não, mas com o grid é muito mais barato. Assim, a aplicação é diferente, o estudo é diferente. Então, amanhã mesmo eu vou estar apresentando para vocês também a parte de solução técnica, uma visão mais técnica da parte comercial, porque nem sempre é só vender. Vender, muitas vezes é fácil, só que o difícil é realmente atender as expectativas do cliente, resolver o problema dele e deixar todo mundo contente, né? Então, uma dica aí para o sistema que está chegando logo, que já está atuando muito no mercado híbrido, está já em grande escala, está em uma demanda muito grande, uma procura muito grande, só que infelizmente ainda está faltando uma mão de obra especializada, um pessoal especializado. Então, uma dica para vocês, o que vocês puderem aperfeiçoar, aprofundar nesse assunto, vai ser de extrema importância, porque isso é o futuro, né, não só da GD do Brasil, como já foi dos países afora, mas aqui principalmente vai pegar bastante, a gente vai bater de frente com muita concessionária de energia. Vamos já achar a solução, né? Só que a gente precisa também do apoio de todos vocês para a gente estar inteirado cada vez mais ainda sobre o assunto. Beleza? Boa tarde, pessoal. Sou o Andrioli, sou coordenador de vendas da VEG a nível Brasil. A gente vê o futuro, né? A VEG enxerga o futuro da energia solar e os próprios desafios do setor fotovoltaico em 3 pilares, né? A gente fala em veículos elétricos, como foi comentado aqui, o hibridismo, né, que é solar mais uma fonte, a redução de custos, o aumento de produtividade, e também o armazenamento de energia. Hoje, a gente enxerga realmente que o armazenamento de energia vai ser, e já está sendo uma tendência, né? A gente também sabe
que os preços estão caindo. Hoje a gente está enxergando as baterias ainda daqueles preços 2014, 2015 da energia solar, do preço que era da energia solar. Hoje a gente está vendo as baterias. A expectativa é justamente incentivar cada vez mais o mesmo modelo que se tem nos Estados Unidos, né, dos próprios sistemas residenciais, por exemplo, as próprias concessionárias já inserirem ou cobrarem o armazenamento na sua residência. E ainda é feito de uma seguinte forma: é utilizado um medidor onde a concessionária que vai dizer quando que vai utilizar a sua bateria residencial. Esse é o futuro, tá? E isto vai acontecer e já aconteceu em outros lugares e assim esse é o modelo de negócio. Eu poderia aqui estar também contribuindo o futuro da energia solar. De acordo com os dados da Greener, a gente viu ali que 2,3% ou 2,4% do Brasil de unidades consumidoras tem energia solar. Então, nós enxergamos um forte potencial e, principalmente, né, a gente sabe também historicamente que no segundo semestre a energia solar, o interesse por energia solar é maior e a demanda é maior. Desafios hoje enfrentando, né, frete alto e, consequentemente, preços também de dólar, aí variação alta. Tá? Então, também é uma expectativa de aumento de preço num segundo semestre, onde que deveria estar baixando o preço. Também é um cenário, tá, desafiador, tá, para os próximos meses, e aonde que nós estamos tendo e buscando a possibilidade aí de aumentar vendas, né, a nível Brasil. Não digo aqui somente a WEG, mas eu digo o setor solar sendo impulsionado e incentivado. Isso é o que mais a gente está querendo aí, juntamente com a educação, como meu amigo aqui disse, né, é necessário estudar sistemas off-grid, sistemas híbridos, estarem atentos a isso, porque é uma grande oportunidade e é um cliente que não está sendo atendido muitas vezes ou atendido erroneamente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Fernando Schmidt, do setor de engenharia da PHB Solar. Então, agradeço aí a presença de todos até o final do evento, né? Como já foi bastante falado aqui pelos colegas, não tem muito como fugir de falar de baterias, né, de armazenamento de energia quando a gente fala de inovações no setor. Obviamente, a PHB e outros colegas aqui já vêm há muitos anos estudando, nós estamos há muitos anos no setor de armazenamento do Brasil, e a gente sempre fala, não, o Brasil a bateria é o futuro. Esse futuro, esse preço a gente não vê baixando tanto. Obviamente, a gente já vê baterias residenciais hoje a menos de R$2.000 o quilowatt-hora de armazenamento. Então, a gente já está chegando num preço um pouco mais competitivo, mas a questão é que, por mais que a gente não tenha uma redução de preço esperado por diversos fatores, dólar, frete, veículos elétricos comendo boa parte do armazenamento global, né, que poderia estar no estacionário aqui na Solar, mas a gente vê fontes externas que vão incentivar esse armazenamento cada vez mais a ser adotado no Brasil, que é basicamente a redução da valoração dessa energia injetada. Então não faz mais, cada vez mais, né, sentido injetar na rede. Vale mais armazenar e consumir ao longo do dia. Obviamente, para a gente falar de inovação da nossa parte, a gente precisa que o setor todo ajude a inovar. Seria muito mais fácil, por exemplo, se o setor elétrico brasileiro já pensasse numa tarifação horária, como a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, que incentiva muito o armazenamento. Por quê? Isso vai eficientizar o setor. Você vai armazenar a energia no momento que não tem muito consumo e vai despachar no momento de ponta, onde a indústria precisa, o setor de comércio precisa, o setor residencial precisa. Então, às vezes a gente só fala da inovação da nossa parte, de distribuidor, de fabricante, mas a gente tem que incentivar também o setor elétrico como um todo, né, energético também brasileiro, a pensar nessas inovações. Obviamente, demanda do investimento em informação, porque para a gente ter uma valoração horária funcional, a gente precisa de medidores inteligentes, que saibam, né, quando pedir para o inversor despachar a energia da bateria ou não, e o agente residencial, comercial, industrial, ser um agente do setor e não só ficar do ladinho dele, né, olhando quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder. Isso facilitaria muito, né, a inovação. Mas, sim, a bateria ela vai chegar, já chegou, né, e cada vez mais o preço vai reduzir. A educação é muito importante, a gente vê quanta gente aqui interessada, né, em se aprimorar, a entender isso.
Então, nós, por parte da PHB, temos também um time de engenharia focado nisso, em auxiliar o integrador a dimensionar esse sistema. Como foi muito bem falado aqui, não tem muitas vezes por que tu dimensionar um sistema híbrido para a casa inteira. O que o cliente normalmente precisa? Ele precisa da geladeira funcionando, da internet, da iluminação e talvez uma régua ali para ligar o micro-ondas de vez em quando, alguma coisa simples. Ele não quer, muitas vezes, ligar o chuveiro elétrico, a chaleira elétrica por 24 horas. Ele precisa de um armazenamento muitas vezes pequeno, que não inviabilize o investimento. É muito complicado quando um cliente quer orçar um sistema completo e ele já acaba com aquela felicidade do cliente que ele tinha, né, uma ideia de botar armazenamento, porque deu R$200 mil um sistema versus um sistema on-grid que seria R$20 mil. Então, às vezes, um inversor de 3 a 5 kW ali com uma ou duas baterias de 5, 4,8 kWh já é suficiente. E além da inovação em produto, a gente tem que pensar na inovação da solução. Como também que o Carlos falou, nós temos soluções híbridas que não envolvem somente o armazenamento em baterias. Nós temos diversos exemplos aqui no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, em locais, por exemplo, de irrigação, em que a gente cria uma usina híbrida diesel com solar. A gente fala do diesel e demoniza ele, mas as indústrias já usam, o agronegócio já usa. O que a gente vai fazer? Adicionar o solar, controlar essa operação do solar com o diesel e reduzir muito aquele consumo de diesel. Então a gente também vai estar auxiliando, né, até um meio ambiente, pensando desse lado, ainda utilizando um diesel, porque a bateria ainda não chegou num ponto de viabilidade para esses clientes gigantes, né, para push de água e outras aplicações que demandariam megawatts-hora de armazenamento. Então nós já temos essas soluções operando. O que falta, né, é o cliente entender que isso é muito viável e também o integrador na ponta, né, estudar, focar nisso. Eu sei que demora às vezes para dar um retorno, mas é ter um braço da empresa que foque nisso, que atenda, né, o cliente na ponta e que mostre que isso é viável, tá? E nós da PHB, nós temos um time que auxilia vocês nisso, a gente fica sempre à disposição, tá? E eu acho que é importante a gente pensar nessas soluções. Não só pensar no produto, pensar numa solução como um todo e pensar na viabilidade principalmente, né? Não só na tecnologia mais extraordinária do mundo, tá bem? Então acho que isso é importante a gente tá pensando. Só para concluir então o painel, né? Falando aí de vocês puderam perceber que todo mundo que falou sobre o tema de inovação no setor, a parte de armazenamento, a parte de bateria, seja para o potencial residencial, comercial ou até em escala de rede, né? Vai permear o futuro agora da geração distribuída no Brasil. Isso até é um problema que a gente foi relatado no último cenário de energia que teve lá, que a gente tem, por exemplo, pra vocês entenderem a nível macro, né? O Operador Nacional do Sistema ele tem que ficar manobrando todas as fontes de geração, seja ela hídrica, eólica, térmica e solar, durante o dia, para você ficar manobrando a geração e a carga dentro do Brasil. A gente tem um consumo médio na faixa de 80 GB médio durante o dia, e esse consumo pode bater até 95 GB médio no horário de pico. Então você tem uma crescente de consumo que vai bater aí das 5h30 às 8h30 da noite todos os dias. E hoje o que aconteceu é que a gente tem muita intermitência de solar e eólica, e nas 5 horas da tarde você tem um vácuo tanto da geração distribuída como da geração solar centralizada de mais ou menos uns 30 gigas, que sai a hora que acaba o sol, e aí o Operador Nacional do Sistema tem que rampar energia para substituir a falta dessa energia solar que está saindo na hora que acaba o sol. A gente tem ainda um colchão de segurança de 50 GB entre hídrica e térmica despachável, né? Que é despachável? É quando o Operador Nacional falou, liga agora. Aí ele tem aí 10 minutos para ligar, então a gente tem um colchão aí de 20 GB. A gente enxerga que tem mais aí 24, 25, 26, se não houver um investimento massivo em energia despachável, nós vamos ter um buraco na hora do horário de pico. E pode ter um risco de apagão, não por falta de energia, mas por falta de energia despachável nesse horário. Então, assim, a bateria ela já deixou de ser um futuro e ela é uma necessidade. Tá? O que está acontecendo no resto do mundo é que as baterias estão sendo obrigadas aos novos sistemas que têm intermitência. Né? Na Europa isso já é uma realidade, na China também, e aqui vocês podem esperar que vai ter alguma regulação em curto prazo aí para poder fazer com que a geração distribuída deixe de ser o vilão e comece a ser o mocinho dessa história. Porque solar com bateria é a melhor solução que a gente tem hoje para o sistema elétrico nacional, né? Energia pronta, energia 100% despachável, você não precisa ter rampa de velocidade de turbina, nem de queima de caldeira, uma energia pronta, está lá disponível 100% para a hora que o mercado precisar. A gente tem um prazo curto e eu queria abrir, tem um microfone aí que está com o pessoal da organização,
Quem quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão aí, o microfone vai em direção a vocês. Eu vou aproveitar então o tempo, fazer mais uma pergunta para o pessoal aqui do painel. Como que os fornecedores vão lidar com os desafios de garantia, né, de qualidade e durabilidade no mercado que cresce tão rápido como o mercado brasileiro? E aí eu vou soltar o microfone daqui para cá, só quero que vocês sejam o mais rápido possível por causa do nosso tempo. Tentar ser breve aqui, né? O mais interessante é o máximo de certificações e padronizações na entrega da qualidade. Então a gente precisa muito, né, do apoio da fábrica, da distribuição e das normativas em conjunto para que a gente possa entregar e seguir um padrão de qualidade elevada, porque a segurança exigida por bancos de bateria, por armazenamentos, serão muito mais altas. E também o preparo do parceiro da ponta, né? E essa instrução tem que partir também em conjunto daqui para lá. Muito bem. Eu acho importante vocês se balizarem nos produtos que realmente estão dentro da norma e de companhias que já têm uma certa tradição. A nossa empresa tem 40 anos. Você imagine você produzir, fornecer produtos que não têm a garantia, né, que você coloca de fato. E eu vou ter um problema. Então, na hora de adquirir o produto, observe bem o teu fornecedor, quais são essas garantias, não só na escrita, mas pelo histórico da vida daquela companhia. Isso vai te dar maior segurança, consequentemente, o teu cliente também. Isso as companhias, as instituições financeiras, elas sempre baliza o teu crédito na garantia. O que você me garante? Aí eu te dou o crédito. A conta é a mesma. Busquem fontes e empresas confiáveis e estáveis que trabalham dentro da norma. Eu vou até dentro do que o próprio Eduardo falou agora, que é algo que ano passado nós tivemos vários fóruns e em praticamente todos eles eu falei sobre realmente você fazer uma análise criteriosa do tipo de fornecedor que você vai comprar. Por exemplo, nós vemos hoje uma série de opções de marcas no Brasil inteiro. Regionalizado ou de modo geral uma empresa de grande porte. E o que acontece? A maioria das pessoas, hoje já não, mas às vezes não faz uma leitura assídua do datasheet, uma pesquisa real sobre o produto que está comprando. E até vou além, a própria qualificação da mão de obra. Então muitos problemas estão acontecendo por uma escolha errada, por instalação, às vezes que não está correta, e além da busca de uma empresa que tenha uma bancabilidade, que tenha um histórico de mercado, que tenha um produto de qualidade, realmente fazer essa análise, olhar o que tem ali. O datasheet está ali para ser lido, ele está ali para ser pesquisado. Nós, por exemplo, além do datasheet, nós disponibilizamos memorial de cálculo da estrutura, análise, né? A própria galvanizadora nos fornece certificados de qualidade sobre o tipo de material. Então, eu queria parabenizar vocês pelo fato de vocês estarem aqui. O fato de vocês estarem aqui é que vocês estão nessa busca incessante de ser melhores. E aproveita o dia de amanhã, vai ser um dia muito rico e que mais pessoas tenham essa consciência de realmente buscar ser melhor, porque vocês também vão dar garantia para o cliente. Então, não é só o nome do fabricante, né, Eduardo? Não é só o nome do fabricante de módulo, de estrutura, é o nome de vocês também que estão no jogo. Então, parabéns vocês por estarem aqui. Bom, falar um pouquinho de inversores e a nossa realidade da Sofar. 3 anos atrás, nós tínhamos 200 mil máquinas instaladas no Brasil. Tínhamos um sistema de pós-vendas que atendia com excelência. Hoje, esse ano, a gente está celebrando 500 mil inversores instalados no Brasil. O modelo de assistência técnica que servia para a gente há 2 anos atrás foi reinventado, a gente está tendo necessidade de reinventar
pela terceira vez para um modelo de pós-vendas novos. Então, assim, a primeira sugestão que eu faço é pesquisem os fornecedores. Primeira coisa, CNPJ devidamente instalado no Brasil, tem muito aventureiro. O pessoal muitas vezes abre um escritório de representação, vende e a hora que começa a dar problema, desaparece. Então, por isso, solar, basicamente, todos os fabricantes são chineses. Mas a empresa tem que ter uma filial aqui, devidamente constituída com o CNPJ, porque isso dá uma segurança jurídica. Vocês compram os produtos dos distribuidores. Muitos distribuidores, nesses 3, 4 anos, já desapareceram. A Sofar, por exemplo, está tendo que assumir a garantia, porque nós somos, apesar da a responsabilidade pela garantia é de quem importa, mas nós também somos solidários. Então eu tenho que assumir todo esse passivo. Por isso que a gente está mudando. Então, a primeira coisa, pesquisa a questão de fundação da empresa, se ele tem um CNPJ, se não é um escritório de representação. O Inmetro fala muita coisa. Quando vocês entram no site do Inmetro, tem muitos fabricantes que não têm nem condição de tirar um próprio Inmetro, terceirizam com empresas especialistas. Isso não é um bom sinal. Se a pessoa tem um CNPJ, a empresa está devidamente constituída, isso dá uma segurança jurídica, né? Ela tem a responsabilidade de todas as certificações. Então, basicamente é isso. CNPJ, ver se a empresa está devidamente instalada e constantemente não adianta, não tem segredo. A questão, o Brasil, existe uma coisa que costumo dizer para os meus clientes, existe uma coisa que está acima da Sofar, está acima do integrador, que está em cima do cliente final, que se chama lei. A gente tem que resolver o problema em 30 dias. Senão, tem um risco grande e a conta vem. A conta vem e vem pesada, tá? Então, enfim, eu acho que essa é a minha contribuição. Obrigado. Bom, pessoal, falando numa situação de garantia, eu creio que automaticamente todos aí já remetem a uma troca de equipamento com defeito. Mas a Embrastec ela prefere encarar uma situação de garantia como sendo uma ação preventiva para evitar um problema que o integrador venha a ter lá na ponta. Então, para nós, claro, 5 anos de garantia contra defeito de fabricação, se der problema, o equipamento vai ser trocado. Mas antes de pensar na troca do equipamento, nós, enquanto empresa, temos que garantir que todos os nossos processos, produtos, estrutura, enquanto empresa, funcionem bem para que o meu cliente final não venha a sofrer com uma situação de troca de um componente onde a empresa pode ter falhado em um ponto X, Y ou Z. Então, para isso, estamos inovando bastante na questão de produção, investindo ali para aumentar a nossa linha, para atender a capacidade crescente do nosso mercado. Estamos verificando todos os nossos processos, fazendo implementação de sistemas de qualidade cada vez mais eficientes, para de fato assegurar que o meu cliente final venha a receber um produto que está com o nosso selo e com o nosso controle de qualidade em dia. Então, antes de falar de troca de produto, quando a gente fala um pouquinho sobre garantia, é entender que, para a Embrastec, a garantia é uma ação preventiva, onde nós, enquanto empresa, vamos garantir que o meu cliente não venha a ter um problema. E se isso acontecer, a reposição tem que ser imediata ou o mais rápido possível. Então, quando a gente fala ali, pensando numa questão de troca de componente, primeiro vamos evitar que isso aconteça, e se mesmo assim algum passar e isso acontecer, vamos tratar para resolver esse fato o quanto antes. Até como curiosidade, pessoal, a Embrastec hoje tem uma capacidade produtiva mensal de mais de 120 mil peças, e todas essas 120 mil peças são testadas de forma individual. Hoje nós não trabalhamos com testagem em lote. Então, não vou pegar um lote ali de 100 peças de DPS e vou testar 1, 2 para ver se está tudo certo. Negativo. Todos eles passam no teste individual ao final da linha de produção, depois são verificados novamente na questão de embalagem. As transportadoras são fiscalizadas também para que o meu cliente lá na ponta receba um produto que venha a refletir todo o trabalho e empenho interno que eu tenho de procurar entregar aquilo com a maior qualidade possível para ele. Então, quando se fala em Brastec, é pensando em referência técnica mesmo e garantia de que o produto vai chegar com toda a qualidade que nós prezamos para o nosso cliente final. E mesmo se der problema lá na ponta, ele vai estar assegurado com 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. Beleza, pessoal? Vamos fazer só uma analogia simples, mas muito funcional. Quantos de vocês aqui possuem carteira de motorista? Imagino que muitos de vocês. Se a gente pegar agora a chave de um carro de Fórmula 1 e colocar na mão de vocês, quantos de vocês vão estar aptos a dirigir, a pilotar um carro de Fórmula 1 de forma profissional? Imagino que poucos de vocês, ou praticamente ninguém. Então a gente pega uma analogia dessa para explicar
em relação à parte de instalação, de produto, e aí a gente abre o leque para 2 tipos de garantia. Garantia de produto e garantia de mão de obra. Qual o tipo de garantia que o seu cliente está necessitando? Muitas vezes chega para a gente, poxa, preciso acionar uma garantia, deu problema no equipamento, tudo bem, vamos analisar. A gente senta junto, a gente tenta entender o que aconteceu, e muitas vezes não é um problema de produto, não é um problema de fabricação, e sim um problema de instalação. Poxa, Vinícius, mas, cara, eu fiz o máximo que eu pude, seguir ali o datasheet, vamos entender junto? Igual nossos companheiros aqui falaram, pessoal, datasheet é primordial, a gente fazer o levantamento, fazer o estudo, não só ler e entender, é aplicar. Muitas vezes a gente pega orçamentos de concorrência, poxa, a gente vai analisar junto ali, dá uma olhadinha, um módulo com a potência muito alta, corrente de operação muito alta, o inversor muitas vezes não suporta, nem de forma operacional, nem em forma de curto. Você vai comparar datasheet de módulo e inversor, o módulo tem a corrente de curto muito mais alta do que do inversor, perdão. Vai ser funcional? Não vai. Vai instalar? Pode ser que na hora não dê problema, vai funcionar belezinha, dá ali 1, 2, 3 meses, poxa, deu problema, queimou o inversor, queimou o MPPT do inversor, derreteu o borne de conexão, derreteu o MC4, Vinícius, me ajuda, o que eu faço? A gente faz a análise, faz o comparativo, se tá tudo certinho dentro de parâmetro de datasheet, beleza, vamos acionar a garantia, vamos recorrer ali a fabricante, vamos resolver. Caso contrário, meu amigo, errou aqui, foi um probleminha de um overload acima do que o inversor suporta. Vinícius, sem querer interromper só, Sim. tomando uma bronca da turma aqui da organização, só pra gente poder ser um pouquinho mais rápido aí, porque Não é problema. já acabou o nosso tempo. Só para aproveitar aqui o pessoal. Então, é interessante a gente fazer toda essa análise junto, né? Seja com a parte do inversor, seja com a parte do módulo, seja aplicação, seja instalação, tá? Até desculpa ter passado o horário aí com vocês, mas acho que é um ponto muito importante para a gente poder cobrar, porque não adianta só chegar com a parte comercial e falar, pessoal, tá aqui, vendi, se vira. Muita distribuidora faz isso, acontece isso, deixa na mão, some, e acontece com muita frequência, o pessoal chega na Edotec, Vinícius, cara, não comprei com vocês, me ajuda, o que eu faço? A gente ajuda. Não, até onde a gente consegue ajudar, a gente ajuda. Caso contrário, tem que partir o fabricante, tem que se resolver por lá, porque santo, muita gente não tem o santo da empresa, não dá pra fazer milagre. Mas o que está ao nosso alcance, a gente faz e a gente está aqui à disposição. Beleza, pessoal? Obrigado, viu? Falando um pouco de garantias da VEG, né? Então, eu acho que aborda muito tema falando de bancabilidade, principalmente de bons produtos. Solar dentro da VEG é uma pequena fatia do mercado dentro da empresa, do faturamento da empresa de mais de 40 bi por ano. Então, nós buscamos sempre o menor risco, né? E o que é o menor risco? É um preço, é uma qualidade de alta performance e confiabilidade, né? E bons produtos para que não tenha possível problema com garantias. Índice de falhas acontecem, porém tem que ser sempre próximo a zero. Então a gente acaba buscando. Garanto para vocês que nenhum de vocês aqui tem o telefone mais barato, o celular mais barato no bolso. Não precisa ser o mais caro, mas não tem o mais barato. Da mesma forma, os equipamentos mais baratos também atendem muitas vezes, porém a chance de dar problema é muito maior. Então, sempre quando for comprar, além de produtos, pensem sim em uma empresa aí que consegue suportar aí a longo prazo. E se vocês aqui são integradores que estão pensando a longo prazo, vocês estão prestando bons serviços e a gente quer vocês como nossos integradores. Obrigado. Bem rapidinho aqui, então, pessoal. O que a gente tem que falar para uma garantia, para uma qualidade dessa instalação a longo prazo? 3 coisas: produto de qualidade, serviço de instalação de qualidade e serviço de pós-vendas de qualidade. Fiquei feliz ouvindo o Eduardo falando que a Inoxport está fazendo 40 anos este ano, né? PHB Solar também está fazendo 40 anos como PHB. A gente vem há 40 anos lidando com a eletrônica. O mercado forçou, né, os fabricantes de inversores e companhia a aumentar a garantia para 7, 10 anos. Só que eu vejo que muitos não seguem, não planejam esse serviço de garantia por 10 anos. Aumenta o tempo, mas não consegue garantir por 10 anos que vai dar esse pós-vendas. A gente vem há 40 anos dando pós-vendas para unidade retificadora de telecomunicações, por exemplo, que é uma unidade conversora, é quase igual a um inversor. Então precisa se formar uma cadeia nesse serviço de pós-vendas. Vocês precisam, primeiro, buscar um produto de qualidade, obviamente, para que ele não dê problema nos 10 anos, se ele tiver 10 anos de garantia.
Se der problema, o distribuidor, o fabricante precisa garantir e precisa fazer o reparo ou a troca desse equipamento. Mas vocês também, né, como foi bem falado, precisam entregar um serviço de instalação de qualidade. Então, esses 3 pilares precisam ser bons. Se um deles é falho, o tripé não se mantém em pé, né? Então, esse é o recado para acabar e já para a organização ficar feliz. Mas é prestar atenção nas 3 coisas. Serviço de pós-vendas do distribuidor do fabricante bom, produto bom e serviço de instalação bom, tá? Eu acho que isso conclui, pessoal. Se tiver alguma pergunta, vamos abrir para uma perguntinha. Nosso tempo está estourado, senão terminamos por aqui. Tem como levar lá o microfone, pessoal? Oi? Aí, ó. Vai levar. Boa tarde a todos, meu nome é André, sou integrador ali da cidade de Rondonópolis. Sim, a gente está falando de inovação, né? Eu percebo que as empresas, distribuidores, né, os fabricantes, muito se importa, né? Mas nada se fala em, por exemplo, fabricar o módulo aqui no Brasil. Se encapsula o módulo aqui, mas não se purifica o silício aqui, né? Tem algo nesse sentido, perspectiva pelo menos? Eu vou responder, até por causa do tempo. Assim, ó, a gente acabou de visitar várias fábricas de célula na China, né? O mercado brasileiro é um mercado aí de 10, 12 giga ano, tá? A gente visitou uma fábrica, foi posta de pé em 5 meses e fabrica 10 giga ano, uma fábrica. Então, assim, a gente tem um problema de escala. Assim, não tem como vir uma fábrica para cá para atender 100% do mercado. Então, eu acredito que, assim, o beneficiamento, né, do silício, a dopagem da célula, a fabricação do ROD e tal, isso aí não tem previsão ainda nem no médio prazo para o Brasil, aí por uma questão de escala mesmo, tamanho de mercado. Ok? Muito obrigado a todos os congressistas aqui do painel e agradeço você também pela atenção. Muito obrigado, pessoal.